essa palavra diz: logo não sou eu quem vive, não sou mais eu quem vive. Aleluia, Senhor. Mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa meditação nessa manhã. Paulo faz essa declaração aos Gálatas. Ele começa afirmando que não sou mais eu quem vive. Como que isso pode ser, irmãos? A vida é feita de algumas coisas, essa representação do que é a vida, é feita de algumas coisas que dizem respeito à nossa alma, que são as nossas emoções, nosso intelecto e a nossa vontade, nossos desejos. Isso na Bíblia é uma representação do que é a nossa vida. Nossa vida, fora a vida biológica que nós temos, né, que são os nossos órgãos, é o sangue, é o coração, é o cérebro funcionando, os neurônios, tudo funcionando dentro de nós. Mas aqui Paulo fala de uma vida mais voltada para a sua alma e para o seu espírito. E ele diz que não sou mais eu quem vive. E essa é uma condição que Deus quer encontrar em cada um de nós. De nós, irmãos, todos nós abrirmos mão dessa nossa vida, principalmente no que diz respeito à vida da alma. A vida da nossa alma, que diz respeito às nossas emoções, ao nosso intelecto e à nossa vontade. Isso nós temos que abrir mão para receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Por isso Paulo diz: não sou mais eu quem vive. Fala da sua maneira de viver. Porque Cristo, meus amados, Ele tem uma maneira própria de viver. Por isso Paulo diz: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Aleluia, glória a Deus. É uma troca que nós fazemos quando nós assumimos a vida de Jesus, quando nós dizemos: eu quero viver a vida de Jesus. E é isso que Deus quer, meus amados. Nós temos falado há muito tempo sobre o eterno propósito de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa é a vida cristã. Vida cristã não é você se tornar adepto de uma nova religião. Vida cristã é troca de vida. É troca de vida, é deixar Jesus viver dentro de você. É deixar a vida de Cristo crescer dentro de você. É deixar a vida de Jesus ser maior do que a sua vida natural, que é deixar a vontade de Cristo no seu coração dominar a sua vontade. Isso é Cristo viver em mim. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus é o nosso primogênito. E tudo que Deus procura é pessoas semelhantes a Jesus. Deus não quer crentes, Deus quer homens e mulheres parecidos com Jesus, em todas as coisas. E esse deve ser o nosso grande objetivo como crentes. Sermos parecidos com Jesus em tudo. Aprendermos quem foi Jesus. E essa deve ser a nossa principal missão do discipulado, ensinar as pessoas a serem como Jesus. Às vezes estamos interessados em ensinar tanta coisa na vida da igreja, irmãos, e não estamos ensinando o principal, ensinando as pessoas a viverem, a agirem, a pensarem, a falarem como Jesus. Eu louvo ao Senhor porque toda a minha vida, irmãos, eu fui discipulado. E tive a bênção de ser discipulado pelos mesmos pastores, pela mesma visão. Na igreja que eu me converti, nesta igreja nós ainda estamos, Rosane e eu. Estamos ainda vinculados, nossos filhos estão vinculados. Ali
no ministério dos nossos pais espirituais. Ali nós nascemos na fé e ali nós crescemos e nos casamos debaixo desta cobertura espiritual e vivemos a nossa vida inteira debaixo desta bênção. E eu louvo ao Senhor que o principal ensino que nós recebemos foi ser semelhante a Jesus. E Rosane e eu somos casados há 39 anos porque nós nunca mudamos o nosso alvo. Nosso alvo não é sermos felizes, é sempre sermos semelhantes a Jesus. Então todas as nossas crises são resolvidas dessa maneira. Será que eu estou sendo parecido com Jesus? Será que estamos sendo parecidos com Jesus, agindo dessa ou daquela forma? Irmão, ser parecido com Jesus deve ser o nosso maior objetivo. Por isso Paulo diz, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Glória ao Senhor, Cristo é quem vive em você, e eu profetizo isso para esta igreja, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, que cada um de nós saia daqui com esta consciência, eu quero viver a vida de Cristo em tudo, aleluia, eu quero viver essa vida, Senhor. Como Paulo continua dizendo, e este viver que agora eu tenho na carne, não é só uma vida espiritual, é um viver que se apresenta, que se mostra, é um viver que as pessoas podem sentir, podem cheirar, podem escutar, podem ouvir da minha boca, é um sentir que tudo aquilo que eu faço vai refletir essa vida. Tudo que eu faço tem que refletir a vida de Jesus, meus amados. Por isso que Paulo diz, esse viver que agora tenho na carne, é a realidade, se expressa em tudo que eu sou, em tudo que eu faço. Não é só uma realidade espiritual, e sim algo real e verdadeiro, que nós passamos a viver através de Cristo Jesus. Glória ao Senhor Jesus. E é isso que Deus quer da nossa vida. Deus quer da nossa vida na igreja, Deus quer na nossa vida em casa, Deus quer na nossa vida no trânsito, ou onde quer que nós estejamos. Esta é a vida que nós precisamos aprender a viver, irmãos. A vida de Cristo, real e verdadeira, que tem perfume. A palavra fala que nós devemos exalar o doce perfume de Cristo. Sabe qual é o doce perfume de Cristo, irmãos? O amor. E o amor é algo que tem que ser prático, real e verdadeiro na vida de cada um de nós. A expressão do amor de Deus. Glória ao Senhor. E Paulo diz a maneira como que ele consegue viver essa vida. Ele vive pela fé. Em Hebreus 11:1 diz, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Glória ao Senhor Jesus. Fé são certezas, são convicções que Deus vai colocando na nossa vida, aleluia. Por isso que nós podemos viver a vida de Cristo pela fé, porque fé não é uma crença. Fé não é só algo que nós acreditamos, fé são as certezas e as convicções que Deus vai nos dando, e nós vamos crescendo, e elas formam raízes na nossa vida, no nosso caráter, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver e de agir. Aquilo que você tem certeza, e aquilo que você tem certeza, aquilo que se torna as suas convicções, não pode ser roubado. Quais são as tuas convicções da sua fé? O que é verdadeiramente que nós cremos? Nós cremos em Deus Pai, amém? Quantos creem em Deus Pai? Deixa eu ver as convicções. Quantos creem no Deus Filho? Diz glória a Deus, aleluia. Quantos creem no Espírito Santo, que é o poder de Deus? Quantos creem no batismo do Espírito Santo? Quantos creem em andar no Espírito? Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Quantos creem na igreja? Essas são nossas convicções. Quantos creem que a palavra de Deus é o verbo de Deus, é o guia para o meu caminho, é a lâmpada para os meus pés?
Isso é uma convicção, aleluia. Isso é uma certeza. Glória ao Senhor Jesus. Quantos creem na família como Deus ensinou? Quantos creem no casamento? Tem gente que ainda crê no casamento, irmãos, hein? Glória ao Senhor, nós cremos, aleluia. Tem gente que não crê. Na igreja tem gente, não, pode ter isso, pode divorciar, pode fazer isso, não é bem assim, a sociedade já aceita, nós temos que nos conformar com a sociedade. Não, irmãos, nós não podemos nos conformar com este século, nós temos que ter certezas e convicções da palavra de Deus, que se torna a nossa maneira de viver em tudo. Glória a Deus. Está na hora da igreja começar a tomar outras atitudes, irmãos, frente ao mundo. E essas atitudes não é com guerra, não é com arma, é com as nossas certezas e convicções. Nós não podemos ser palanque embanhado, como se diz no Rio Grande do Sul, que fica meio balançando assim para um lado, para o outro, não tem certeza de nada. Pois é, esse negócio de Deus, de Jesus ressuscitou, não é bem assim, e fica balançando na sua fé. Não, amados, Paulo diz: eu vivo pela fé, nas certezas e nas convicções que eu tenho das coisas de Deus. Eu creio na igreja como o corpo de Cristo. Eu vivo para edificar a igreja, porque eu creio que a igreja é o maior poder de Deus neste mundo, e que tem poder de ligar na terra e ligar no céu, de desligar na terra e desligar no céu, que Deus nos deu autoridade para viver a vida de Deus neste mundo. Essa tem que ser sua certeza. Que o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Nas perdas e nos ganhos, quando você diz isso, você está entregando sempre o controle para Deus, o governo para Deus. Aleluia. Eu vivo pela fé, porque eu creio que Deus governa e é o Senhor da minha vida. Eu vivo pela fé em quem? É uma fé qualificada, meus irmãos, fé no Filho de Deus, aleluia, a centralidade de Cristo na nossa fé. Jesus é o verbo vivo de Deus, que foi mandado a este mundo para salvar os pecadores, para trazer a nova vida. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado por nós, trouxe a redenção, trouxe a salvação, trouxe a nova vida, aleluia. Ele é o único caminho que une o homem a Deus. Não tem nada disso de caminhos alternativos. Todas as religiões levam a Deus, coisas que a gente ouve. Todas as fés levam a ser uma pessoa de bem. Não, meus irmãos, só tem um caminho para o bem, para Deus, é Jesus. Isso não é discriminar pessoas, mas isso é discriminar enganos. As pessoas todas têm que ser amadas, acolhidas por nós, mas nós não podemos titubear nos enganos desse mundo, não podemos nos conformar com os enganos desse mundo, que trazem coisas contrárias à palavra de Deus e tudo aquilo que nós cremos. Porque nós cremos no verbo vivo de Deus, na sua palavra, que é a lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Por isso Paulo diz: eu creio no Filho de Deus. Tem essa fé bem direcionada e firmada na obra e na salvação que existe na cruz. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia! E o que fez esse Filho de Deus, meus amados? O Filho de Deus, Ele nos amou. Essa nova vida é firmada no amor de Cristo Jesus. No amor que nos leva a viver, a almejar este mesmo amor para a nossa vida. Sabe, amor, amados, amor não é um sentimento. O amor que nós falamos é o amor que vem de Deus, o amor ágape.
O amor que nos enche, que transborda do nosso coração. Não é esse amor erotizado que o mundo prega, que o mundo vive. Quando se fala em amor no mundo, todo mundo pensa em sexo, em erotismo. Ou pensa em sentimentos. O amor de Deus, irmãos, é um amor verdade. É um amor que é expresso como fruto da vontade e não dos sentimentos. Como eu falei, a alma é formado de emoções, de intelecto e vontade. O amor que Deus quer que nós tenhamos é o amor vontade, que se mostra como uma ordenança de Deus que não é alternativa. O amor sentimento, ele pode ser alternativo. Uma hora eu sinto, outra hora eu não sinto. E muitos casamentos se desfazem, porque eu não sinto mais nada. Mas tem o amor que é fruto da vontade, que é o amor mandamento. Deus me manda amar, amém? Quantos recebem essa ordenança de Deus? Deus me manda amar. Deus me manda amar a minha esposa. Deus me manda amar os meus filhos. Deus me manda amar os meus irmãos. Então amar os irmãos não é porque eu acho fulaninho bacaninha, não é porque eu acho essa ou aquela igreja legal, não, porque Deus me manda amar o meu irmão e eu já estou amando. Eu já chego aqui amando, não preciso conhecer muito bem não, para amar. É uma expressão de Deus, por isso que Deus me leva em tudo quanto é igreja, pelo mundo afora. Glória ao Senhor, porque eu sempre vou lá com uma única expressão, com o mandamento de Deus, ama esses irmãos. Mas aqueles irmãos são tão tradicionais. Ama esses irmãos. Mas eles são muito canalinha de fogo. Ama esses irmãos. Ama esses irmãos. Ama teu irmão. Essa é uma ordenança. E foi isso que Deus fez por nós. Paulo fala que Jesus simplesmente me amou. Jesus não me amou pelos resultados legais da minha vida, pelos cânticos bonitos que eu viria a compor. Jesus já tinha me amado antes de existir Asaf, de existir cânticos, de existir música, como nós entendemos. Jesus já tinha nos amado, meus irmãos, aleluia. Por isso Paulo fala que o que ele recebeu de Cristo em primeiro lugar foi amor, amor verdadeiro. E por isso ele queria viver este mesmo amor, e por isso eu quero viver este mesmo amor. É difícil viver o amor de Deus? É difícil e não é, irmãos. Difícil se a gente tenta viver na carne. Mas se nós deixamos Cristo viver em nós, se é Jesus que está governando, você vai ver como você consegue amar. Porque você não ama a partir do que você recebe. Você ama porque você quer dar. E ontem nós ouvimos com tanta graça de um irmão falando que o amor de Deus é um amor, ontem, né, na verdade, é um amor que se dá, que se entrega. Jesus amou, irmãos, Jesus amou independente. Jesus chegou na hora da Santa Ceia, que nós vamos tomar aqui, tirou a sua capa e transformou sua capa num avental, servindo aquelas pessoas. Ali tinha um que ia negar, tinha um que ia trair, tinha um monte que ia fugir, mas Jesus não estava interessado na realização, na performance de cada um. Jesus simplesmente os amou, e a palavra diz que os amou até o fim. Esse é o amor que a gente tem que ter, o amor de Cristo Jesus, que é incondicional. Esse é o amor que Paulo recebeu de Cristo, que me amou, o Filho de Deus, que me amou, aleluia, glória a Deus. E esse amor, Cristo nos leva a viver. E é um amor, meus amados, não é um amor que fica só na expressão do amor, mas é um amor que se entrega. Ele me amou e se entregou por mim. O amor que Deus quer que nós tenhamos é esse. É um amor de entrega.
Não é um amor que está sempre buscando, e infelizmente, irmãos, a religião desse mundo é uma religião que está sempre oferecendo para as pessoas têm que receber. Se você quer ser alguém em Deus, você tem que receber mais, você tem que ganhar mais, você tem que ser próspero. Deus quer até nos dar prosperidade, não sou contra o fato de Deus nos abençoar, ser próspero, te dar carro, te dar casa, te dar um bom sustento. Deus é o Deus de toda graça, de toda dádiva, mas a grandiosidade do amor de Deus em nós, irmãos, é quando nós aprendemos a entregar, porque Jesus, Ele se entregou por mim, e o que Deus quer de nós, irmãos, que nós aprendamos a nos entregar. Melhor é dar do que receber, aleluia, isso nós aprendemos da palavra do Senhor Jesus. Muito melhor é dar, irmãos, e a grande diferença na vida de um crente é quando ele deixa de ser alguém que só recebe e se torna alguém que começa a dar. Eu fui um ministério que recebi muito, que ganhei muito, recebi as dádivas, as ofertas, bênção de muita gente, recebi da igreja a qual eu sirvo e vivo do ministério toda a minha vida. Eu não cobro cachê, eu recebo o que Deus me manda. Eu confio no Senhor inteiramente, que Ele conhece o meu sustento, sabe quanto eu preciso. E a cada manhã suas misericórdias se renovam. Mas a grande diferença no nosso ministério, irmãos, foi quando eu aprendi a dar. Quando eu aprendi que esse ministério não era só para receber, para crescer, para se desenvolver, se tornar uma grande produtora, uma grande gravadora, um grande ministério, mas se tornar alguém que iria prover, que iria dar. Eu sempre fui em congressos para receber, irmãos. Chegou uma hora que Deus me chamou para ir lá para o Oriente Médio e começar a fazer congressos de adoração, onde eu dava tudo, onde eu levantava todos os recursos, onde eu levava da nossa finança pessoal, do dinheiro do nosso ministério, dos nossos discos, e ofertava isso para a igreja árabe. E fizemos 14 congressos de adoração no Oriente Médio, irmãos, com adoradores árabes, das igrejas árabes no mundo muçulmano, que foram de grande bênção para a igreja. E tudo isso o Senhor nos levantou para dar. Não era mais para receber, eu não ia lá para receber uma boa oferta da igreja, para vender o meu material. Lá eu não vendia nada, eu dava tudo. Até os livros, CDs que a gente imprimiu em árabe, tem um dos meus livros impresso em árabe, e os muitos CDs que eu produzi lá, irmãos, tudo foi doado. Tudo foi doado, porque chega uma hora, irmãos, o crescimento não está em você encher-se das bênçãos de Deus. É quando você começa a repartir a bênção de Deus, começa a dar, a entregar, a se entregar, a entregar o que você é, o que você tem. Glória ao Senhor Jesus, essa é a dádiva. Jesus se entregou. A grande chave do sucesso de Cristo não foi Ele receber do Pai tudo o que Ele tinha recebido, mas entregou tudo que Ele tinha recebido, até a própria vida, Ele entregou por amor a mim. Paulo fala, se entregou por mim, aleluia. O amor de Cristo foi um amor de entrega, e a nossa vida em Cristo deve ser assim também, de total entrega a Deus e ao seu reino. Eu vou dizer para você, quando que uma pessoa morre? Quando ela para de dar. Quando que uma árvore morre, irmãos? Quando ela para de frutificar. Por isso aquela figueira secou, porque ela tinha parado de frutificar. Jesus só acelerou o processo. Mas quando uma pessoa para de repartir, o que é ter filhos, irmãos? O que é ter filhos? Ter filhos é quando você para de viver para você mesmo e Deus coloca uma outra vidinha no ventre da esposa, ela cresce, né, irmã? Vai crescendo, 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 e depois nasce
Daí o pai trabalha, não é mais para ele mesmo e para a esposa, mas trabalha para mais um. Depois vem mais 2, depois vem mais 3. No caso da minha avó veio mais 18, viu? Veio mais 18. E assim, e começa a repartir. A vida em família, irmãos, é vida repartindo. Por isso que eu me disponho, irmãos, né? Se tem um tempinho livre, a irmã pediu, será que pode ministrar lá? Se eu tinha amanhã livre, liguei para o pastor Virgílio, disse, tenho amanhã livre? Tenho, então eu vou ministrar. Sabe por quê, irmãos? Porque esse ministério não vai valer nada se eu não repartir. E o melhor lugar para eu estar nessa manhã, na agenda de Deus, é aqui com vocês, meus irmãos. Isso não tem nada a ver com o que eu vou vender, com o que eu vou receber, não, tem a ver com o meu destino, com a missão da minha vida, que é repartir a graça, o amor de Deus, o louvor do Senhor, repartir a minha vida com os meus irmãos. Não há maior amor do que esse, do que repartir a vida com os meus irmãos, do que repartir o pão, do que repartir com os meus amados, aleluia, glória ao Senhor Jesus, do que repartir os recursos, os bens, repartir, abrir a sua casa. Eu lembro quantas vezes Rosana e eu abrimos nossa casa para outros irmãos que precisavam de uma moradia de urgência. Foram lá para casa, glória ao Senhor. Uns ficaram dias, outros ficaram meses, outros ficaram anos. Mas a casa está aberta, é para repartir. A vida está aberta, é para repartir. Quando nós aprendemos a repartir, irmãos, você começa a aprender a bênção da provisão. Por isso que na casa da minha avó nunca faltou nada para os 18 filhos. Não sei como que ela fazia, ela e meu avô eram pobres, mas todo mundo viveu, todo mundo saíram cedo de casa, mas até saírem de casa tinha comida. Porque Deus é o Deus que abençoa quem reparte. Por isso Cristo se entregou por mim. O amor de Cristo foi esse amor de entrega total. Que esse ano, irmãos, na nossa vida como igreja, seja um ano de mudança. De mudança. Você não vai mais vir na igreja, o que eu vou receber? Você tem que vir na igreja dizendo ao Senhor, Senhor, para quem que eu vou entregar alguma coisa hoje? Quem que eu vou abençoar? Eu vou levar minha oferta de amor para a igreja, vou levar o dízimo, a oferta, aquilo que tu tens colocado dos meus recursos, mas o que eu posso fazer por alguém? Eu um dia fui na igreja de um pastor no Rio de Janeiro, e ele disse assim, que ele sempre quis me convidar, porque um dia ele estava passando na frente de um ginásio, em Brasília, onde tinha um grande evento, e ele viu aquelas pessoas e ouviu uma música, e chegou na porta e era eu que estava cantando, naquele ginásio, naquele grande congresso que acontecia em Brasília, na década de 80, e ele disse que ele entrou naquele lugar, e ele ficou ouvindo a música, depois ficou ouvindo a palavra, e depois voltou a música e cantaram essa música minha, que eu sei que foi pago um alto preço, que nós vamos cantar daqui um pouquinho de novo, na Santa Ceia. E cantou essa música e veio alguém, e deu um abraço nele, que ele nunca tinha recebido um abraço daquele, a pessoa não conhecia, mas olhou para ele, deu um sorriso e deu um abraço, daí ele disse, naquele abraço eu me converti. É alguém que estava ali, irmãos, não para receber uma grande bênção, mas para ganhar uma vida para Jesus com um abraço. Uma pessoa que entrou num congresso, estava passando na rua, não era crente, hoje é um pastor de uma linda igreja no Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque alguém deu um abraço, não foi uma oferta, não foi um pedaço de pão, não foi um almoço, não foi um lanche, foi um abraço, naquele abraço tinha vida. Esse é o dar de Cristo, irmãos. Isso foi que Jesus... Sabe por que a palavra de Jesus ainda gera vida? Porque Ele entregou tudo.
porque tinha o todo de Deus, junto com aquela obra na cruz, tinha a plenitude de Deus, tinha tudo que nós precisaríamos, tudo que uma pessoa viesse a precisar nesse mundo, estava em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz, da sua plenitude. Diga comigo, plenitude. Sabe o que Jesus entregou para você? Da sua plenitude. Tudo que você precisa está em Cristo. Aleluia. Erga sua mão ao Senhor agora, num ato profético, erga e diga: tudo que eu preciso está em Cristo. Tudo que eu preciso na minha vida está em Cristo. Tudo que eu preciso na minha casa está em Cristo. Tudo que eu preciso no meu trabalho está em Cristo. Porque eu nada tenho se não vier de Cristo. Aleluia, glória ao Senhor, aplauda ao Senhor. Receba essa palavra. Aleluia. Por isso, meus irmãos, hoje é um dia de você se entregar a Deus. Não existe amor total sem entrega. Cristo nos amou porque se entregou por mim. Me amou e se entregou. Aleluia. E hoje, todos que quiserem se entregar a Deus, não vou fazer um apelo que nós vamos ter a ceia, mas erga uma das suas mãos e diga ao Senhor: Senhor, eu quero me entregar inteiramente a Ti. Erga a sua mão. Você quiser fazer esta atitude de entrega diante de Deus, erga a sua mão. Deixa Deus fluir no seu coração. Deus sabe aonde nós precisamos nos entregar, como nós precisamos nos entregar. Mas está na hora de nós pararmos como igreja, irmãos, de vivermos para nós mesmos, de aprendermos a viver inteiramente para Deus e para o seu reino. Aprendermos a viver a graça do Senhor, dessa plenitude, recebermos a plenitude de Deus. Nós ainda pensamos que nós podemos gerar muita coisa, que nós somos os provedores de nós mesmos. Não, entregue tudo ao Senhor. Como Colossenses fala, Cristo é tudo em todos. Aleluia, Senhor. Queremos, Senhor, que o Teu Espírito seja tudo em nós. Teu Espírito encha a nossa vida, Senhor. Encha o nosso coração nessa manhã. Nós queremos receber, Senhor. Nós queremos aprender, viver, dizendo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E nós queremos receber essa vida, que agora, este viver, que agora eu tenho na minha carne, como uma expressão da Tua vida, Senhor. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e me ensina a amar, que se entregou e me ensina a me entregar. E nessa manhã, Senhor, eu me entrego inteiramente a Ti, Senhor. Me entrego, Senhor, no altar da Tua presença. Entrego o meu coração, Senhor, minha vontade, os meus desejos, Senhor, minhas emoções. Eu entrego o meu intelecto, aquilo que eu penso, todo o raciocínio que eu tenho, Senhor, eu entrego a Ti. Eu quero que Tu me ensines a pensar os Teus pensamentos, a ter na minha mente, encher a minha mente daquilo que vem de Ti, daquilo que é puro, daquilo que é santo, para viver a Tua vida inteiramente, Senhor. Não viver mais para mim mesmo, mas viver me entregando tudo que eu tenho, Senhor. Entregando a vida, os dons, os talentos. Eu não quero, Senhor,
apenas receber a tua bênção. Eu quero, Senhor, ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Eu quero servir os meus irmãos. Eu quero servir a tua igreja. Eu quero servir as nações, Senhor. Aleluia. Com a tua palavra, com o teu louvor. Me ensina, Senhor, ser um instrumento de bênção. Como que eu posso abençoar? Como que eu posso abençoar, Senhor? Entregando tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sê Tu uma bênção, meu amado irmão, para a honra e glória do Senhor. Amém.